Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então do segundo ano do ensino médio, aulinha de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje, pronomes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre pronomes e tem vários tipos de pronome, então a gente vai trabalhar especificando o que cada um significa e tentando entender o que é o pronome numa frase, né? Por que eu utilizo o pronome e de que forma eu utilizo esse pronome para que não haja confusão ali, nem tanto para escrever como para na hora de falar alguma coisa, tá? Vamos entender um pouquinho então sobre pronomes, tá, pessoal? Pronome, conceitualmente falando, é a palavra que se usa, né, em lugar do nome, que se refere ao nome ou até pode ser uma palavra que acompanha o nome, tá bom? Nesse caso, se eu estiver acompanhando o nome, eu irei qualificar esse substantivo, tá? Então, eu vou repetir. Pronome, ele é usado no lugar de um determinado nome, pode se referir a um determinado nome e pode, claro, acompanhar a um determinado nome. Eu fiz aqui 3 exemplos para que a gente possa entender. Vamos lá? Ó, a moça era mesmo bonita. Então, eu tenho nessa frase o substantivo moça. Então, esse é o nome que eu quero substituir. Então, eu vou lá e substituo pelo quê? Ela morava nos meus sonhos. Mas ela quem? A moça. Então, ó, nesse caso, o pronome ela está substituindo o nome, que era moça. Tá bom? Olha o seguinte, a moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Ó, a moça que morava nos meus sonhos. Então, nesse caso, o que é um pronome que se refere a quem? Está se referindo a uma pessoa. Quem é que morava nos meus sonhos? A moça. Então, o pronome que, nesse caso, faz referência ao nome citado, tá bom? E por fim, olha ali, essa moça morava nos meus sonhos. Então, não é qualquer moça, é essa moça. Então, esse pronome, no caso, está qualificando, né? Está acompanhando o nome, dando a ele uma qualificação específica, tá? Então, eu tenho o pronome para substituir o nome, se referir ao nome ou acompanhar o nome, tá bom? Essa é a parte conceitual dos pronomes, tá? Só que aí, pessoal, nós vamos começar agora a dividir os pronomes. Vamos para esse próximo slide aqui, ó. Olha aqui. Existem vários tipos de pronome, tá? Mas o que a gente mais precisa entender, o que nós mais utilizamos, né? Até para outros conteúdos, são os pronomes pessoais, tá? Beleza? Então, a gente vai ter o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal oblíquo, que eu já vou falar na sequência, mas os pronomes pessoais são os principais, aqueles que nós mais utilizamos, tá? Então, olha aqui, o pronome pessoal é aquele pronome que substitui o nome, tá? Ou seja, representam as pessoas do discurso. Mas como assim as pessoas do discurso? Pessoal, na língua portuguesa e na questão de pronome, a gente costuma dizer que nós temos 3 pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então os pronomes, eles vão substituir essas pessoas do discurso. Então tem pronomes que substituem a primeira pessoa, tem pronomes que substituem a segunda pessoa e, consequentemente, pronomes que substituem a terceira pessoa, tá? Aí você está se perguntando assim, mas o que é essas pessoas? Vamos entender então, vamos lá. Olha aqui, ó, vamos comigo aqui. Primeira pessoa. Primeira pessoa é a pessoa que fala, tá? Que fala. Nos pronomes pessoais do caso reto, a primeira pessoa ela será substituída pelo eu, se for no singular, e pelo nós, se for no plural. Então, sempre que a gente se referir à primeira pessoa, você vai usar o pronome eu, se for apenas uma pessoa no singular, e nós, se forem mais de uma pessoa, tá bom? Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Então, olha aqui, eu, primeira pessoa, estou falando com você. Você, segunda pessoa. Então, a segunda pessoa é quem se fala, com quem se fala. Nos pronomes pessoais, a segunda pessoa é o tu no singular e o vós no plural, tá? E a terceira pessoa é de quem se fala.
que é representada pelo ele ou ela no singular e eles ou elas no plural. Repetindo, primeira pessoa, eu, falo com a segunda pessoa, tu, que falamos da terceira pessoa, ele ou ela, tá? Se for plural, nós, tá? Falamos com vós, tá? Que falamos deles ou delas, tá bom? Então, tranquilo? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala, tá? Então, isso é as pessoas do discurso. A primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Então, seguindo, como eu falei a vocês, nós temos dois tipos de pronomes pessoais. Temos os pronomes pessoais do caso reto, que são os pronomes que vão representar o sujeito da frase, né? No caso, eu é no André, ou tiro o André, coloco eu. Então, represento automaticamente o sujeito da oração. E o pronome pessoal oblíquo, atenção agora, oblíquo, são os que podem exercer uma função de complementar uma frase. Calma, vocês vão entender agora. Olha ali. Olha que tá em vermelho aqui, ó. O pai pediu ao filho que voltasse. Então tá, eu tenho aqui, ó, um sujeito, o pai, outro executor da frase, o filho, né? Quando eu uso o pronome, presta atenção, pessoal, ó. Ele quem? O pai, estão vendo, ó? Pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa. Ele, o pai, pediu-lhe, ó, o lhe, pronome pessoal oblíquo, está complementando a frase e representando o filho. Então, olha ali, ó, o pai, sujeito, né? No caso, pediu ao filho que voltasse. Quando substituo por pronome, tá bom? Ó, ele, o pai, pronome do caso reto, pediu-lhe, o lhe, pronome oblíquo, que representa o filho, tá bom? Próximo exemplo aqui, ó. Empreste-me seu livro, ó. Preste-me, o me, tá? Pronome pessoal oblíquo. No caso, representa a primeira pessoa, porque eu estou pedindo emprestado, ó. Empreste-me seu livro. E o seu, claro, um pronome possessivo que representa o livro da segunda pessoa, né? Então, eu estou pedindo o livro para a segunda pessoa, né? Tranquilo? Então, ó, pronomes pessoais do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente vai matar, pessoal, ó. Presta atenção. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Ou, claro, o você, que hoje é aceito. Mas, lógico, na linguagem dos pronomes, o você não existiria até tempo atrás. A linguagem coloquial acabou trazendo ele para o nosso dia a dia, tá? Mas o ideal seria usar o tu, né? O tu. A terceira pessoa do singular, ele masculino ou ela feminino. Plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós ou vocês. E a terceira pessoa, eles ou elas, tá? Já nos pronomes oblíquo, olha aqui, eu vou passar para cá minha foto, peraí, minha imagem, ó. Primeira pessoa, o mim e o consigo, ou o me, tá? Segunda pessoa, ti, contigo ou te, né? Terceira pessoa, se, consigo, o se, o a e o lhe. Plural, primeira pessoa, nós, conosco ou nos. Segunda pessoa, vós, convosco ou vos. E terceira pessoa, eles, elas, si, consigo, se, o, as, lhes. Aí tu me pergunta se, André, vou ter que gravar todos esses pronomes? Pessoal, o ideal é que a gente saiba, mas os que eu preciso que vocês gravem são esses aqui, ó. Esses aqui é imprescindível que vocês saibam, os pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Porque quando a gente for estudar verbo, nós vamos utilizar de forma veemente esses pronomes aí. Então você tem que estar sabendo. Combinado? Vamos lá, pessoal. Agora que nós já sabemos, tá? Que nós temos pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos, eu vou chamar a atenção de vocês para a sequência agora para esses caras aqui, ó, os pronomes oblíquos. Porque existe um estudo na língua portuguesa que nós utilizamos os pronomes oblíquos, tá?
esse estudo, esse conteúdo, nós denominamos de colocação pronominal. E a colocação pronominal, ela é baseada única e exclusivamente em alguns pronomes oblíquos. Vamos entender um pouquinho então? Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Colocação pronominal. Desculpa, gente. Os pronomes pessoais, átonos, né? Que isso aí não entra muito em detalhe, não há necessidade. Esses pronomes que eu destaquei aqui em vermelho, ó, que é o me, o te, o se, o lhe, o o, o a, o nos e o vos, tá? Eles são utilizados nas frases, tá? De uma maneira que nós temos que colocá-los em uma determinada situação. Dependendo da maneira que ele é escrito em uma frase, ele recebe uma denominação, ou seja, um nome para isso, tá? Existem 3 nomes, ou seja, 3 denominações que eu utilizo para distribuir esses pronomes que aqui estão em vermelho em uma determinada frase. E quais são esses nomes? Próclise, mesóclise e ênclise. Estão vendo aqui, ó? Próclise, mesóclise e ênclise. Tá, então prestem atenção na frase, tá bom? Olha aqui. Primeiro exemplo, próclise. Não me convidaram. Ou seja, a próclise mostra para mim que o pronome oblíquo vem antes do verbo. Então eu vou olhar para essa frase aqui, ó. Não me convidaram. Estão vendo aqui, ó? Convidaram é um verbo, tá? Convidar. O pronome oblíquo é o me. Estão vendo aqui, ó? Ele está antes do verbo. Então significa que aqui eu tenho uma próclise, tá? Normalmente a próclise é utilizada com palavras de negação. Não me convidaram, nunca me trouxeram, nunca me realizaram, tá? Então a próclise normalmente é assim. Então sempre que você olhar o verbo e o pronome oblíquo estiver antes do verbo, tá bom? Você vai ter encontrado nessa frase a colocação pronominal denominada próclise, tá? Já no caso da próxima aqui, ó, a mesóclise, pessoal, o pronome oblíquo estará no meio do verbo. Por exemplo, ouvir-te-ei, olha aqui, ó, o T, tá vendo aqui? Ouvir-te-ei sempre que quiseres, tá? Observe que é uma linguagem não muito comum no nosso dia a dia. A linguagem de utilização da mesóclise normalmente é uma linguagem poética, mais formal. Por isso que ela tem o pronome oblíquo inserido no meio do verbo. Por exemplo, ó, ouvir-te-ei, né? E assim por diante, tá? Não me lembro de nenhum exemplo de cabeça agora, mas quando você observar algo escrito dessa maneira mais poética, com o pronome oblíquo aqui, ó, no meio da frase, nós temos tendo uma mesóclise, tá? E por fim, a ênclise, que aqui eu vou dar um exemplo importante a vocês. Presta atenção. Na ênclise, o pronome sempre aparecerá depois do verbo. Olha ali, observou-me pela janela. Cadê o pronome oblíquo? Tá aqui, ó. Tá bom? Cadê o verbo? Observar. Pronome oblíquo depois do verbo. Ênclise. Pessoal, detalhe importante. Nunca iniciem a frase pelo pronome. No caso da ênclise, olha aqui, ó. Me empresta, está errado. Me observou, está errado. Me desculpe, está errado, tá? No caso do início da frase aqui, você sempre vai iniciar com o verbo e depois você vai colocar o pronome oblíquo, formando assim uma ênclise. Então ó, empresta-me tal coisa, desculpe-me pelo transtorno, observou-me pela janela, observei-te pela janela, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Não peça me empresta tal coisa, me desculpa, me observou, não. Não se inicia a frase pelo pronome, tá? No caso da próclise, ó, nós vemos aqui, estão vendo aqui, ó, o pronome oblíquo antes do verbo. Mas olha aqui, tem uma palavra aqui, ó, ou seja, não me convidaram. Aí tá certo porque é uma próclise, tá? Mas no início da frase você não inicia pelo pronome
oblíquo, isso. Tranquilo? Colocação pronominal, então, explicado, tá bom? Vamos seguir, vamos lá. Os próximos pronomes que nós vamos falar agora, pessoal, são mais exemplos, tá? Eu vou exemplificar para vocês. Então, olha aqui. Pronome de tratamento, ou seja, pessoal, presta atenção. Por conveniência, nós aprendemos desde criança que quando vemos uma pessoa mais velha que a gente, nós tratamos de senhor, ou mais jovem, tratamos de você, né? Então, o pronome esse é um pronome de tratamento. Então, existem alguns pronomes de tratamento que são mais utilizados e eu postei para vocês nesse quadrinho aí, ó. Você, num trato tradicional, senhor, um trato mais respeitoso, Vossa Senhoria, uma linguagem comercial e até a gente já viu isso em questões políticas, Vossa Excelência para altas autoridades, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Majestade para imperadores, Alteza para reis, Reverendíssima para sacerdotes, Magnificência para reitores de universidades, Vossa Paternidade para ordens religiosas, tá? Então assim, pessoal, são vários pronomes de tratamento que existem, eu só mostrei alguns aqui para vocês, que tem como objetivo tratar alguém, substituir o nome por esse pronome, tá bom? Próximo pronome, vamos lá. Pronomes possessivos, assim como o próprio nome já diz, pronome possessivo indica posse, tá? Pode ser masculino e feminino e estar no plural ou no singular. Olha ali, pessoal, vou ler alguns aqui rapidamente. Meu ou meus, teu e teus, vosso e vossos, ou minha e minhas, tua. Então, quando tu lê a frase, facilmente você identifica o pronome possessivo se ele estiver indicando posse de algo. Por exemplo, minha bicicleta é nova. Estão vendo? Ó, minha, pronome possessivo, né? Ou então, nosso carro é novo, o nosso carro estragou, ou seja, quem pertence ao carro? A nós. Então, pronome possessivo. É simples, fácil de você identificar em uma determinada frase, tá? Vamos lá. Aqui um detalhe importante, o pronome demonstrativo significa o quê? Que ele demonstra alguma coisa, tá? Então olha que interessante, pessoal. Podem ser masculinos, femininos, estarão na primeira, segunda e terceira pessoas, e claro, tem alguns que são invariáveis. Então olha que interessante. O pronome este é da primeira pessoa, se for plural, este, né? Feminino para esta e estas. Já na segunda pessoa, aí é o esse, tá vendo? Ou esses, ou essa, ou essas, indiferente. E a terceira pessoa, aquele, aqueles ou aquela. Então olha aqui, primeira pessoa, este. Segunda pessoa, esse. Terceira pessoa, aquele. Mas como é que isso funciona em uma frase? Eu falo, esse carro ou este carro? É um detalhe importante. Então vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Ó. Os pronomes possessivos, eles podem variar no tempo e no espaço. Então olha que interessante. Compro este carro ou compro esse carro? Difícil, né? Vamos lá, ó. Compro este carro. Quando eu falo compro este carro, significa que o carro está perto de quem está falando. Então, olha aqui, ó. Eu compro este carro, ó. Está aqui ao meu lado. Este. Agora, eu estou conversando com você e falo assim, ó. Eu compro esse carro. Esse carro. Significa que o carro está perto de quem eu estou falando. Eu estou falando com você que está aí, ó. Então eu compro esse carro aí. Tá vendo? Ó? Este, próximo de quem fala. Esse, próximo com quem se fala, tá? E claro, olha ali, eu compro aquele carro. Aquele carro significa que o carro está distante tanto de quem fala quanto com quem se fala. O carro está lá perto de outro lugar, tá? Então, cuidado com isso. Ó. Este é primeira pessoa, perto de quem fala. Esse é segunda pessoa, com quem eu falo. E aquele, terceira pessoa, tá? Quer ver outro exemplo? Olha aqui. Quer ver a variação agora no tempo? Olha aí, ó. Este ano, ou esse ano, ou aquele ano. Os três estão corretos. Vamos lá. Este ano está sendo bom para nós. Significa que eu estou falando de 2022 agora. Então eu não posso falar esse ano tá legal. Não. É este
este ano, tá? É o ano que estou me referindo presente. Agora, ó, esse ano que passou foi razoável, tá aqui, ó. Significa que esse ano está relacionado a um passado próximo, ó. Esse ano de 2019 ou de 2020 foi terrível, tá? Então cuidado. Agora, olha, aquele ano foi terrível para todos. Eu estou falando de um ano que se passou já há um determinado tempo atrás. O aquele, pessoal, ou aquela, tu não vai errar, é simples. Agora, o este e o esse temos que ter cuidado. Então, quando eu me refiro a tempo, o este é sempre o tempo presente e o esse é um passado bem próximo, tá? O aquele é um passado distante. Então, cuidado para não errar mais o esse e o este, tá bom? Próximo, vamos lá, vamos seguir. Pronomes relativos, pessoal, ou seja, eu estou relativando com alguma coisa. Ó, masculino, o qual, cujo e quanto, ou os quais, cujos e quantos, no plural. Feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, qual. Por exemplo, a roupa cuja marca você queria não existe mais. Tá vendo? Estou relativando, né? Estou relativando a roupa que eu queria com a marca que eu estava pedindo, tá? O jogador pelo qual o clube está lutando não vale a pena ser comprado, tá vendo? Estou relativando com o nome referido, tá? Então, o pronome relativo faz a relação com um determinado substantivo, tá bom? Próximo. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, bem vendo, ó. O Armando comprou a casa que lhe convinha. Pronome que, pronome relativo, que relaciona com a casa. Então, o Armando comprou a casa que ele queria. Traga tudo quanto lhe pertence, ou seja, tudo que é meu, eu vou levar. O pronome relativo quanto está relacionado com tudo. Não é tudo que tem ali, é tudo quanto lhe pertence. Ó, a casa onde nasci era aqui. Não era qualquer casa, não era qualquer lugar que eu nasci, onde eu nasci. Então, o termo onde, tá aqui, deixa eu tirar minha imagem daqui, ó. O pronome onde, não coloquei em vermelho aqui, se relaciona com o termo casa, tá? Então, esse é o pronome relativo. Pronomes indefinidos, o próprio nome diz, pessoal, não definem o substantivo. Por exemplo, algo está acontecendo. Algo está indefinido. Alguém esteve aqui ontem à noite, tá? Bastante coisas acontecem ao meu redor. Não sabemos o que acontece bastante coisa. E assim por diante, tá? Então, os pronomes indefinidos não definem uma determinada situação, tá? E por fim, nós temos os pronomes interrogativos, que são os pronomes que indicam uma questão, né? Olha ali. Pode ser variável ou invariável. Qual o objetivo do discurso ou quais os objetivos? Mudei o número de singular para plural. Quanto é preciso para quitar a dívida ou quantos copos você tem, assim por diante. Sempre então que eu estiver fazendo um questionamento, o pronome será interrogativo. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido claro bastante. Claro que é uma aula muito rápida de pronome, né? Até porque é o que o curso nos objetiva, né? Mas claro, teria muita mais coisa se a gente for aprofundar o assunto. Qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato comigo e eu tento sanar essa dúvida na forma mais didática possível, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.